Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus se vem, os mortos esperando então o grande momento da ressurreição, e do sepulcro em breve se levantarão, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Aleluias! Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Aleluias! Essa é a esperança da igreja. Esse é o combate que a igreja tem que combater pelo grande prêmio da soberana vocação de Deus. Esse encontro glorioso com Jesus Cristo, para com Ele estar na eternidade. A igreja não pode tirar a sua visão, nem deixar de priorizar essa esperança. Esteja você passando o que tiver, meu irmão. Esteja você com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, trabalhando, desempregado, sendo reconsiderado pelas pessoas ou desprezado. Esteja você como estiver, se alegre na esperança, seja paciente na tribulação e persevere em oração. A oração fala da nossa vida interior com Deus, da nossa necessidade de estar constantemente com Ele, em conversa, em diálogo, em comunhão, em sintonia, para não se perder, porque sem Ele nos perdemos. Quando Jesus disse orai todo o tempo, não é que a gente vai estar todo o tempo dentro da igreja orando, não. Não é essa oração, não. É a oração interior. É a vida ligada com Deus toda hora. Em conversa, em direção, em clamando Ele para socorro, para livramento, para não errar, para tomar a decisão certa, para trilhar o caminho certo, para estar dentro da sabedoria da palavra. É sempre com a nossa mente no Senhor, meu irmão. A gente não pode perder um minuto da nossa mente com Deus. Tudo que vem a nós, a gente tem que estar em oração. Senhor, me dê graça aqui, me dê sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para eu entender o que é isso que está vindo a mim. Meu Deus, me ajuda nessa situação. Meu Deus, me perdoa por esse momento. É em oração. Você errou? Ora a Deus aí no mesmo momento onde você errou. Você pensou mal? Já em espírito, ora a Deus pedindo misericórdia pelo pensamento. Estar orando todo o tempo é isso, meu irmão. Deu para entender? É a gente estar com a nossa mente sempre ligada no Senhor e não desligando. A nossa vida com Deus não depende de um momento de 2 horas. A nossa vida com Deus não depende de um momento de reunião. A nossa vida com Deus não depende de uma formalidade, de uma social, de um encontro formal. A nossa vida com Deus é constante. Deus está em nós e a nossa vida com Deus é vivida no nosso viver. Todo dia, toda hora, todo momento. Amém, meus irmãos? Então se alegre na esperança, meu irmão. Tenha paciência na tribulação, porque essa leve e momentânea tribulação que você está passando, ela não se compara ao peso da glória que estamos por receber. Olha, Paulo diz, leve e momentânea tribulação. Isso quer dizer que é uma tribulação leve. Não se compara ao peso da glória que estamos para receber. Então suporta essa leve e momentânea tribulação. Quando Paulo diz momentânea, temporária, efêmera, passageira. Está sofrendo aqui, mas vai passar esse momento. E você vai desfrutar de um gozo, de uma felicidade eterna. Está passando escassez aqui, mas vai passar esse momento, isso é momentâneo. E você vai desfrutar quando partir daqui de uma vida em abundância com Deus. Está passando enfermidade, está tendo dificuldade aqui,
Aguarde um pouquinho, tenha paciência nessa tribulação. É só um momento, isso vai passar. E você vai desfrutar de uma vida sem dor, sem morte, sem sofrimento. De alegria em eternidade, em eternidade, em eternidade, em eternidade. Porque não haverá fim. A vida perfeita de gozo, de abundância que Deus nos oferece é eterna. Essa vida aqui é temporal, tudo aqui passa. Até os prazeres, a alegria, os momentos bons, tudo passa. E muitos, quando passa, vem a tristeza. E nós, quando passar esse momento aqui, aí que vem a verdadeira alegria, a alegria permanente e eterna, que Cristo nos promete de uma vida de gozo, de paz, em abundância com Ele na eternidade. Isso vai se dar quando Ele voltar para nos buscar. Os que morreram em Cristo estão numa dimensão espiritual, num local de descanso, onde a Bíblia mostra que é um local chamado debaixo do altar de Deus, onde descansa as almas dos que foram mortos pelo testemunho, pela palavra, pela fé em Jesus Cristo. Tanto do Velho Testamento como do Novo. Porque todos vão de igual modo até a presença do Senhor. Todos estão guardando o momento da vida de Jesus, em que os que já morreram, seus espíritos voltarão para receber um corpo glorificado, se unirá ao corpo, e nós que estivermos vivos nessa ocasião, eu não sei se vou estar ou não, nós que estaremos vivos nessa ocasião da vida de Jesus, vamos subir ao encontro do Senhor, só que não nesse corpo. Esse corpo vai ser transformado para aquilo que é corruptível, ser transformado no incorruptível. Aquilo que é mortal, esse corpo mortal, vai ser transformado no imortal, aonde a alma vai habitar num corpo eterno para viver uma vida eterna no mundo espiritual. Corpo espiritual para viver no mundo espiritual. O mundo em que nós salvos vamos viver não é terreno, não é palpável nem material, é espiritual, não é? Então, e quando Jesus voltar, os que estiverem vivos vão ser arrebatados. O arrebatamento é para os vivos. Nessa ocasião, onde vão ter seus corpos transformados. Isso será no piscar de olho, um momento rápido e tremendo, como Paulo fala, escrevendo lá os Coríntios 15, 20, 51, 52. E os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Agora, eu quero falar sobre isso hoje, nesse momento. Ressurreição. O tema dessa live é esse. Ressurreição. Você já foi ensinado sobre esse assunto? Quer aprender um pouco? Então vamos agora aqui aprender um pouco sobre ressurreição. É um assunto muito importante, que o cristão tem que ter ciência dele, o cristão tem que estar instruído sobre esse assunto, sobre as coisas do alto. Infelizmente hoje é muito raro o ensino espiritual para a igreja, porque hoje a igreja está sendo levada por uma mensagem, por uma esperança terrena e não do alto. Infelizmente a igreja está sendo voltada a colocar sua atenção, instruída, orientada a colocar sua atenção, sua fé, sua esperança nas coisas da terra e não na do céu. Por isso que a palavra de Deus, Jesus mesmo ele disse que não juntemos tesouro na terra, mas no céu, porque lá é eterno, aqui é passageiro. E o apóstolo Paulo também vai, o mesmo ensino de Cristo, Paulo vai levar para os irmãos, eu acho que é os Colossenses 3, sobre pensar nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. E Paulo também, orientando aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, Paulo diz, irmãos, a nossa cidade é do céu, de onde também esperamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que olhar que nós temos um futuro em um lugar eterno que não é aqui, é no céu. Então, ressurreição. É importante esse assunto. Nós conhecemos, nós cristãos, que estamos seguindo a Cristo. Porque nós temos que seguir a Cristo, com o conhecimento da esperança que nos é dada em Cristo. A verdadeira esperança do Evangelho. Não é essa esperança do Evangelho anátema, que prende as pessoas dentro das coisas terrenas. Então, ressurreição. Vamos falar um pouco sobre isso, que é muito importante a gente aprender esse assunto. Não sei se você já foi instruído sobre isso, mas é assuntos importantes. E aqui, o meu compromisso de ministrar a palavra, olha,
Meu irmão, eu estou falando com simplicidade, não estou sendo aqui nenhum cara querendo me exaltar. Eu não tenho um curso de doutor, de bacharel, não tenho conhecimento no grego, no hebraico, no aramaico. Eu não tenho nenhuma formação teológica, não tenho nenhum diploma, mas eu tenho a graça de Deus, o Espírito Santo em mim, que me deu sabedoria para interpretar e para conhecer a palavra dentro da porção que Ele me deu. Tá bom? Eu fui instruído e capacitado e vocacionado por Deus com esse dom, com essa vocação, que é vocação, não é unção, não é ser ungido, não é ser escolhido e consagrado para isso pelo homem. É vocação de Deus. Eu tenho essa convicção. E todos os ensinos que eu levo aqui, eu levo dentro do conhecimento que eu aprendi nas Escrituras, pela interpretação me dada pelo Espírito Santo. A compreensão daquilo que eu leio e entendo dentro da interpretação bíblica. E eu quero dizer a você, eu tenho tido várias experiências de combates teológicos, questionamentos, críticas, doutrina. Eu tenho debatido com muita gente, tanto do meio nosso cristão evangélico, como de outras seitas, religiões. Tenho confrontado, tenho combatido, tenho estado em combate, tenho me expondo. Eu me exponho dentro de combate com pessoas de Testemunho de Jeová, de Espiritismo, de Budismo, Catolicismo, de Mormons. Tenho debatido muito, já debati com ancião da Sociedade Torre de Vigia, já debati com pessoas que têm alto escalão do conhecimento dentro dos Mormons, com pessoas dentro do Espiritismo, com pessoas que estão dentro, quando eu falo dentro do ensino e da doutrina dessas religiões, dessas seitas. E no meio evangélico o combate é muito maior, né? No meio evangélico o combate é muito maior. Que aí a gente combate usando a palavra e contra aqueles que usam a palavra de uma forma errada. Não é? É o combate. Paulo diz assim, nada podemos contra a verdade, que é a palavra, senão pela verdade. O engano, o enganador, o falso profeta, ele vai usar a palavra, irmão. Ele não vai usar outro argumento, não. O falso profeta, o enganador, o que tem trazido o fermento que deturpa os princípios do Evangelho de Cristo, ele vai trazer o ensino usando a palavra. Vai mostrar texto, vai dar capítulo, vai dar versículo, vai dizer que é bíblico. E se nós não tivermos um conhecimento para usar a palavra para a defesa, que é a espada do Espírito, manejando bem, não tem como a gente resistir o falso ensino e nem combatê-lo. Como é que eu posso combater aquilo que é falso? Com o verdadeiro. E eu tenho que conhecer a verdade para combater o que é falso. Deu para entender? E as pessoas que estão pregando aquilo que é falso vão pregar pela palavra, usar a palavra. Então eu tenho tido muito combate teológico, doutrinário, de princípios e conceitos na fé cristã em relação a Deus, com muitos irmãos do meio cristão. Uns até porque não entendem, criticam, faz sua crítica, faz seu questionamento, porque não entendem. E outros querem combater para querer provar que ele está certo no erro e na heresia que eles estão vivendo. Deu para entender? Então eu tenho debatido com pessoas que dizem que é teólogo, tenho debatido com pessoas que dizem que conhece grego, como também eu tenho debatido com pessoas que realmente é teólogo. Tenho debatido com pessoas que realmente conhecem grego, porque o que está aqui em jogo, o que está aqui para prevalecer é a palavra. O cara pode ter todo anel de formatura, todo conhecimento, mas se ele não tiver na palavra, irmão, toda a sabedoria dele é loucura para Deus. Deu para entender? Por isso que a palavra de Deus diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus. Essa sabedoria vã, que o homem quer estabelecer o que é de Deus dentro da sabedoria dele. Tem muita gente deturpando o Evangelho de Cristo, usando o conhecimento do grego, do hebraico, etc., aramaico. Meu irmão, olha, deixa eu dizer uma coisa para você que está me assistindo aí, e você que vai assistir depois de gravado. Deixa eu dizer uma coisa para você verdadeiramente. O Evangelho de Cristo, você para crer e conhecer o que Deus quer que você conheça, você não precisa fazer um curso de teologia. Você não precisa ter conhecimento teológico, nem ser um cara universitário, nem um cara com diploma de doutor de bacharel. O Evangelho é simples. Agora, quando parte para a questão de doutrina, aí você tem que ter um conhecimento. Você tem que ter
conhecimento e manejar bem a palavra. O conhecimento que eu falo é da palavra. É importante você conhecer o conteúdo histórico, geográfico, cultural, mas a palavra não precisa você estudar tudo isso para conhecer o que Cristo quer que você conheça, que garante a sua salvação. Não precisa. Esse estudo, esse conhecimento geográfico, cultural, é para aqueles que são doutores, porque a Bíblia diz que Deus deu um para doutores, pastores, evangelistas, e cada um tem uma função dentro do dom que Deus deu do conhecimento. Eu acho bonito quando o cara vem trazendo conhecimento geográfico, cultural, não é? Mas, quando ele sai fora da interpretação da palavra, daquilo que Cristo nos ensinou, que o Espírito Santo testifica, aí, meu irmão, esse conhecimento todo não serve de nada. Deu para entender? Então, meus amados irmãos, deixa eu trocar o óculos aqui. Então, meus amados irmãos, eu quero que vocês entendam o seguinte. É preciso ser instruído com a verdade, conhecer a verdade. E é preciso você ser prudente para estar num canto onde você esteja aprendendo. Mas o quê? De Cristo. Jesus nos mandou aprender dele. Jesus nos mandou ouvir, guardar e praticar a palavra dele. Eis a questão, eis a interrogação. Você está ouvindo o quê? De quem? E aprendendo de quem? Aonde você está? Você está sendo formado verdadeiramente discípulo de Cristo, cristão, dentro do ensino de Cristo? Você está sendo doutrinado pela doutrina de Cristo? Essa pergunta você faz a você mesmo. É você que tem a resposta. Seja prudente. Então vamos falar agora, meus amados irmãos, porque eu tenho esse compromisso, eu sei, e eu prego, não prego com nenhum medo, com nenhum ressentimento, com nenhum constrangimento. Eu prego com firmeza, porque eu tenho convicção que aquilo que eu prego, as minhas doutrinas, o que eu levo, o que eu exponho, é aquilo que a palavra revela e interpreta. É aquilo que está na palavra. Eu prego o que a palavra me ensina. Eu interpreto as escrituras pelas escrituras. Eu não coloco o que eu acho que eu entendo, a minha arqueologia, nem a minha teologia, nem o meu conhecimento por nenhum outro meio. Eu levo a verdade dentro da verdade, naquilo que a verdade nos mostra. Deu para entender? E eu levo com convicção, e eu estou pronto para qualquer debate com qualquer homem, seja quem for. Eu não tenho medo de diploma, de anel, porque o cara é teólogo. Venha, traga a palavra, que eu estou na palavra. E a gente vai trabalhar conceitos, debates, preceitos da palavra. Amém? E eu tenho certeza que o que eu estou levando para você, todos os conteúdos das instruções que eu proporciono para você, levando um esclarecimento de vários assuntos, tem base e fundamento na palavra. Porque eu não coloco outro fundamento além daquele que já está posto. O fundamento é Cristo, é a doutrina dele. E tudo que eu prego, exponho, ensino, instruo, corrijo, repreendo, é baseado no fundamento que já está posto em Cristo, na sua palavra, na sua doutrina. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, que você entenda o que eu estou falando, que eu gosto de levar esclarecimento. Eu estou aqui sendo esclarecedor, porque alguém diz que eu sou um herege, alguém diz que eu sou um falso ensinador, alguém diz que eu sou um discípulo de engano, que eu prego o engano. Então, eu convido até você que está assistindo agora, analise o que eu estou falando e use a Bíblia dentro do que a Bíblia mostra. Não fique preso no que ensina o teu sistema religioso, não. Se você é adventista, não fica preso no ensino da adventista. Se você é da igreja do véu, não fica preso no que ensina a igreja do véu. Se você é da batista, não fica preso no que ensina a batista. Se você é da assembleia, não fica preso no ensino, no conceito doutrinário que ensina a assembleia. Se você é da presbiteriana, não fica preso no ensino que é dado pela presbiteriana. Mas se você é cristão, então siga o ensino de Cristo, que a assembleia tem que ensinar, que a batista tem que ensinar, que a adventista tem que ensinar, que a presbiteriana tem que ensinar, que a congregacional tem que ensinar, que a igreja do véu tem que ensinar. Se essas igrejas dizem que é evangélica, tem que ensinar o povo aquilo que o evangelho nos ensina, a doutrina de Cristo. O problema é que muitas igrejas têm seus teólogos,
e vive na linha de pensamento que estabelece seus teólogos dentro das interpretações que eles fazem das Escrituras, seus pastores, seus líderes. Nós temos que ser discípulos de Cristo. Cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti como os que te ouvem. Se alguém vem ter convosco e não vos traz a doutrina de Cristo, não recebais. A Bíblia nos adverte essa prudência. Segunda carta do apóstolo João, versículo 8 ao 10, que não tem capítulo. Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 ao 5. Examina a doutrina de Cristo, porque se alguém não traz a doutrina de Cristo e prega outra doutrina, essa pessoa é soberba, está privada da verdade, não tem a Deus. Paulo diz lá em Romanos 16, 17, notai os tais, que traz escândalo e deturpam a doutrina de Cristo. Aparta-se dos tais, aqueles que traz contenda e escândalo à doutrina de Cristo. Afasta-te dos tais. A palavra nos ensina isso, irmão. Seja quem for, se não estiver te conduzindo na doutrina de Cristo, você, se é cristão, não deve seguir. Porque você não foi estabelecido como um discípulo de Cristo para se submeter à regra de igreja, à norma de igreja, à doutrina de igreja. A igreja de Cristo, ela tem que se basear na doutrina de Cristo, porque Cristo é a cabeça da igreja. É Ele que estabelece a regra, o princípio, o meio, para a gente seguir como forma de doutrina para Deus. Não é a doutrina de igreja, é a doutrina de Cristo. Amém? Então, nesse momento, eu levo esse esclarecimento para você ficar um pouco mais informado da minha pessoa, né? Do que eu levo, do meu caráter, do meu princípio, do meu fundamento, dos princípios que eu falo, qual é o alicerce, onde eu estou balizado e firmado, é na palavra, meu irmão. É na palavra. Você pode até dizer que eu sou um herege, sou um falso ensinador, sou um cara de engano, mas se você examinar as Escrituras e ver o conteúdo que eu prego, você vai ver que condiz com a palavra. Aí, com certeza, o que você diz é um juízo precipitado sobre a minha pessoa, pelo fato de você não ter afinidade comigo, não ter nenhuma satisfação de me ver, da minha voz, amém? Da minha pessoa. Não olha para a minha pessoa, não olha para a palavra. Seja como os crentes de Bereia. Não me julga pela minha aparência, minha pessoa, minha forma de falar. Me julga pelo que eu estou falando. Analisa o conteúdo. Seja como os crentes de Bereia. Eles não queriam saber que era Paulo, não. Não é Paulo pregando. Então, amém, Paulo? Amém, Paulo? Mas os crentes de Bereia, não. Os crentes de Bereia iam para as Escrituras para examinar se aquilo que Paulo pregava condizia com as Escrituras. Você já leu isso? Já leu isso? É porque as pessoas fazem o seu juízo, se estabelecem, se colocam em opinião, não dentro do critério da palavra. Eles fazem tudo isso dentro do que eles acham, dentro do critério deles. Eles não são prudentes para seguir a palavra, para estar alicerçado na palavra, para estar julgando pela palavra, para discernir as coisas de Deus dentro do critério da palavra, examinando para não errar. Infelizmente, as pessoas estão deixando a prudência da palavra, porque isso é uma estratégia do diabo, fazer com que as pessoas desprezem a palavra. E ele tem criado muito entretenimento dentro das igrejas, das congregações, no meio do povo de Deus, para tirar o povo do interesse da palavra. É muita coisa sendo criada, é muita coisa colocada, é muito entretenimento espiritual, de poder, é muito entretenimento de movimento, de homenagem, de festa, departamento, de grupos, é muito entretenimento dentro das igrejas, e isso tudo no objetivo que Satanás coloca, dentro de uma sutileza, influenciando os homens para colocar isso, cada dia mais as igrejas cheias de atração, cheias de esplêndido, cheias de apresentações, e a palavra vai sendo tirada do povo. E o povo, por não vigiar, vai se perdendo, andando em derrota e apostatando da fé. Porque se não tem a palavra, a igreja se corrompe. A igreja se corrompe. Então, meus amados irmãos, estou aqui nesse momento para fazer um compromisso do meu ofício que Deus me deu.
levar a informação da palavra, levar a instrução, o ensino, a doutrina, a orientação de Deus pela palavra para você nesse momento. Vamos falar de ressurreição, não é? Eu fiz uma grande introdução, mas agora vamos entrar no assunto. Vamos falar sobre ressurreição. Primeiro, vamos para a palavra, vamos ver a palavra trazendo alguma informação sobre isso. Vamos ler Daniel 12, 2. Livro do profeta Daniel diz assim: antes de Oséias, Daniel, capítulo 12, versículo... Vamos ler o versículo 1 para a gente compreender o versículo 2. Diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe do povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se acha escrito no livro da vida. Eu queria depois ensinar você o que é isso aqui, livro da vida. Tem muita gente que interpreta isso aqui de várias formas. Mas eu vou entrar no assunto da ressurreição para não perder o tópico aqui do assunto. Vamos lá. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que estiver com o nome escrito no livro da vida. Versículo 2, olha o que diz a palavra de Deus. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Observe o que a palavra nos revela. Quando a palavra diz, e muitos dos que dormem no pó da terra, o sono aqui não é a inexistência, a inconsciência. Não é a alma que está dormindo inconsciente. O sono aqui está falando da inertidez do corpo. Não é a pessoa real que é a alma. Deixa eu dizer uma coisa para você antes de entrar nesse assunto, porque é importante detalhes ser explicado. O ser, para ser completo, ele precisa de corpo. Os anjos são seres espirituais, mas eles têm corpos espirituais. Nós, seres humanos, somos espiritual e somos corpos carnais para viver no mundo material. Temos corpo material para viver no mundo material. Os anjos têm corpos espirituais e habitam, vivem no mundo espiritual. O ser sem corpo é o espírito sem forma. Deu para entender? Isso é um dos castigos que Satanás recebeu quando foi expulso da presença de Deus, que ele é espírito sem forma. Ele perdeu seu corpo angelical. Ele perdeu o corpo glorioso que tinha. É um espírito sem forma. Se você perguntar a mim, evangelista Wellington Ramos, mas como é um espírito? O que é um espírito? Olha, não me pergunta que eu não sei. Espírito é uma coisa que não se vê. Mas é uma pessoa, é um ser. Nós somos espírito. E habitamos nesse corpo. Esse corpo é a bainha da alma. A alma é espírito. Corpo, alma e espírito. Nós somos, eu já disse aqui, vou dizer de novo. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é trino, porém uno. Nós somos trino e também uno. Nós somos uma pessoa que tem três partes distintas. Corpo, alma e espírito. Somos um ser criado por Deus. Corpo, alma e espírito. Deus é um ser trino, porém uno. Subsistem três pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Porém é um só Deus. Não é três deuses. Então, o corpo é a parte palpável que Deus nos deu para viver neste mundo. O espírito é a vida de Deus. A alma é o ser, é o entendimento, é o consciente de que eu sou um ser pessoal, tenho existência, tenho compreensão de existência. Um grande filósofo disse uma vez uma frase muito inteligente, Descartes. Ele disse, penso, logo existo. Nós, seres humanos, temos compreensão de existência, de tempo, passado, presente e futuro. Os animais não têm, porque eles são espírito sem conhecimento de existência. São espírito que quando morrem não tem mais existência desses espíritos, porque eles não são ser pessoal.
nós somos seres pessoal. Os animais não. Então vamos lá. É só uma explicação para a gente entender melhor o assunto, que é muito bom, mas é preciso saber explicar. Entendeu? Então, está revelado aqui, em Daniel 12, 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Observe que existe duas ressurreições distintas, uma da outra. Vai existir duas ressurreições, uma distinta da outra. A palavra de Deus diz que os que dormem no pó da terra são aqueles que morreram, seus corpos estão dormindo, estão inertes, estão enterrados e muitos já foram comidos pela terra. Deixa eu explicar outro detalhe aqui que é importante a gente pregar explicando, porque a pregação sem a explicação dos detalhes não leva uma compreensão maior para as pessoas. E nós, pregadores, temos que ter habilidade, compreensão, sabedoria para explicar aquilo que eu estou ensinando. Qual é o assunto que você vai pregar? Você tem domínio sobre ele? Você sabe explicar sobre ele? Mas a explicação tem que ser bíblica, tá bom? Não é do que eu acho e entendo, não. Tem que ser baseado nas escrituras. Então vamos lá. Observe o que diz a palavra de Deus. Muitos ressuscitarão do pó da terra. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Agora observe. Ressuscitar do pó da terra. Agora, eis a questão. Ressuscitar. Quem vai ressuscitar? O que é que vai ressuscitar? A ressurreição não é da alma. A alma não morre. A ressurreição fala do corpo. Quem vai ressuscitar é o corpo. É o corpo que vai voltar. A palavra ressurreição quer dizer tornar-se, erguer-se, levantar, estar de pé. A palavra ressurreição quer dizer isso. E o que vai ressuscitar são os corpos, não é as almas dos que morreram. Porque as almas, a alma fala do ser consciente e real. E o ser consciente e real estão no céu. Consciente, nítido, sóbrio, entendendo a vida que viveu e aonde estão, o que vai acontecer. A gente pode ver isso lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 11. Quando a gente vê a palavra de Deus revelando a alma dos que morreram. Observe que a alma não morre. Veja o que o texto está dizendo. Quem está lá no céu, debaixo do altar de Deus, não é o corpo, é a alma. O corpo está aqui na terra, sepultado. O texto diz, e as almas dos que morreram clamavam, Senhor, até quando não julgarás? Não é? Aqueles que derramaram nosso sangue na terra. Estão conscientes. Se você observar a passagem de Lázaro e o rico, que ali não é uma parábola, deixa eu explicar isso aqui para você também. Deixa eu colocar aqui, não perturbe, que é para a gente não perder o foco da pregação. Não perturbe aqui, para ninguém ligar e não ter que... Observe uma coisa. A passagem lá de Lázaro e o rico não é uma parábola. E por que, evangelista, o senhor disse que não é? Primeiro, parábola não tem nome de pessoas. E ali tem nome de pessoa, Lázaro. E no começo tem o verbo haver, havia, denotando um fato, não uma história. Ali é um fato. E Jesus conta esse fato. Observe o que Jesus conta. Jesus fala da vida de dois homens. Como viviam aqui na terra. Aí depois, Jesus fala da morte desses dois homens. Até aí tudo bem. Jesus, ele viu, sabia como os homens viviam. E ele viu que morreram os dois. Até aí tudo bem. Mas o problema, para a gente compreender a realidade aqui agora, o ponto principal é que Jesus agora vai falar do destino que esses dois homens seguiram. E ele vai falar da situação que eles se encontram e o lugar que eles se encontram. Isso é permitido a quem? Só quem sabe disso é quem? Eu não posso dizer quem foi para o céu ou para o inferno. Mesmo que você seja crente, esteja caminhando com Jesus, eu não posso dizer isso. Que quem conhece o teu profundo é Deus. Eu não posso julgar, por isso que a Bíblia diz, não diga em teu coração quem subiu ao céu, quem desceu ao inferno. A gente não pode afirmar, o que eu posso dizer é,
Quem morre em Cristo vai para o céu. Quem morre sem Cristo vai para o inferno. Isso eu posso afirmar. Porque a palavra diz, lá em João 3,36. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem, não tem. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Tem a ira de Deus, que é o inferno. Para sempre. Então eu não posso dizer quem subiu ao céu nem quem desceu ao inferno. Porque o meu juízo, ele é falho. Eu julgo pela aparência, eu não sei o coração. O cara está em Cristo, está pregando, falando, vivendo uma vida bonita. Mas, e aí? Jesus disse que naquele dia muitos vai dizer, Senhor, Senhor, preguei no teu nome, falei, etc, etc. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos. Então não diga quem vai para o céu ou quem vai para o inferno na pessoa particular. Pregue o seguinte, quem crê em Jesus e morrer crendo nele, vai para o céu. E quem morrer sem crer em Jesus vai para o inferno. Porque foi isso que Jesus disse. João 3,18, Marcos 16,15. Então, Jesus agora, ele fala do destino desses dois homens, do lugar em que estão e da situação que estão. Só quem pode falar isso é Deus, irmão. E Jesus ali como Deus, ele narra esse fato. Ele deixa revelado esse fato para a gente ter o conhecimento da verdade que o Evangelho nos traz sobre o destino do homem que morre, não fica inerte, não fica inconsciente, não vai ser extinto, ele parte consciente ou para o céu ou para o inferno. E aí eu quero dar outro detalhe, que é importante pregar os detalhes. No tempo que Jesus contou esse fato, a dispensação da graça ainda não tinha estabelecido. O sacrifício ainda ia ser feito. E naquele tempo, antes de Jesus cumprir toda a exigência da lei e dizer, está consumado, todos os justos que morriam no tempo lá do Velho Testamento, ia para esse local que os judeus conheciam como Hades, mas nesse local que era abaixo da terra, abaixo do universo, sobre a terra, esse local tinha uma divisão, onde tinha um local onde ficavam as almas dos justos, os que morreram crendo na fé do Messias que ele vinha. Porque os que morreram no Velho Testamento são salvos por Cristo também. Eles não viram Cristo, mas morreram pela promessa do Messias, acreditando, confiando. Por isso que a Bíblia diz que Jesus foi até o inferno pregar aqueles que estavam lá e trouxe cativo o cativeiro. Jesus tirou os justos que estavam nesse local, mesmo que tinha um lugar de descanso, mas era no Hades, mesmo local abaixo da terra. Não estou falando dentro da terra, abaixo da terra, porque a terra é um globo que está suspenso no ar, não está dentro da terra, é abaixo da terra. Abaixo da terra é vazio, espaço vazio. E esse local fica abaixo da terra. O inferno. Já o céu fica num local acima da terra. Não é em cima, é acima da terra. Isso está escrito lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 24. Ao entendido, o caminho da vida é para cima, para se desviar do inferno que está para baixo. E Jesus, como Deus, ele dá essa situação que se encontra aqueles dois homens, aquelas duas almas, após a morte. O rico no Hades, no espaço onde tinha o sofrimento eterno, no local. E o pobre Lázaro estava num local de descanso. Por quê? Porque ele era pobre, coitadinho? Não. O rico foi para o inferno porque era rico? Não. Porque o rico não deu valor e nem se importou e nem buscou conhecer o que a palavra advertia, dizia e orientava. Ele desprezou a palavra de Deus, a lei e os profetas que era pregado, já trazendo o homem, mostrando a realidade do homem sem Deus, do homem partir deste mundo. E aí, Lázaro, ele foi para o seio de Abraão, local de descanso, que era na região ali do Hades, mas ele foi para esse local não é porque ele era pobre, coitadinho, simples, não. Foi porque ele guardou a palavra, porque céu e inferno não é questão de ser rico ou pobre, é questão de crer ou não crer em Jesus. Porque céu ou inferno é questão de escolha e decisão dentro da direção de Deus. Se você não escolhe aquilo que Deus te orienta, você vai continuar dentro de um destino que vai para o inferno. Eu e você. Mas se você escolhe a direção de Deus, mostrando o caminho da vida e da bênção, que é Jesus, aí você vai, após a morte, se perseverar até o fim, com a tua fé nele, coração verdadeiro, seguindo a Cristo, com todas as tuas forças, com toda a tua firmeza, com toda a tua esperança e confiança em Jesus, a tua alma após a morte segue, não para o juízo, mas segue para o descanso eterno, aguardando o dia da ressurreição, que nós vamos falar aqui. Estamos falando, eu estou só trazendo alguns detalhes para você entender. Então,
O fato ali era um fato, era uma narrativa que não era uma história fictícia. Era um fato real que Jesus falou ali. Os dois morreram. A morte vem a todos nós. Só que aqueles que estão em Cristo já venceu a morte. Não sofrem a derrota da morte, que é a condenação. Porque a força do pecado é a morte. Deu para entender? O que Paulo diz lá em Coríntios 15, 53, por aí, 55, por aí, dá uma lidinha lá. Então, Jesus dá a situação desses dois homens. Observe que a pessoa não fica inconsciente. A morte não é a extinção, a aniquilação, a pessoa deixar de existir. A morte fala de separação. A palavra morte no grego é thanatos. Olha, eu não conheço nada de grego não, né? Eu peguei aí dentro de uma tradução que eu vi. A morte, palavra morte quer dizer separação, meu irmão. Não quer dizer extinção, deu para entender? Separação. Então, todos estavam conscientes. Agora, interessante é que Jesus, ele narra só a situação do rico, não de Lázaro, no lugar de descanso. Ele narra o desespero, o sofrimento, o clamor do rico pedindo misericórdia. Mas, meu amigo, escuta uma coisa, a palavra de Deus diz isso. Não há misericórdia no juízo. O juízo de Deus é sem misericórdia. A misericórdia é agora. Aproveite para receber o amor, a graça e o perdão de Deus. Porque depois é juízo, castigo, condenação. E ele lembra que tem 3 irmãos, quando viveu aqui na terra. E ele pede pelos irmãos dele. E o que é respondido a ele? Lá eles têm Moisés e os profetas. Morto não volta para fazer ninguém conhecer o que é lá do outro lado, não. Essa revelação de alguém que disse que foi ao inferno, voltou para falar, é mentiroso. É mentiroso. A palavra de Deus não dá base para isso. Deus não permite. Quem está lá não volta e quem vai não sai. Não tem esse negócio do cara. Eu conheço muita gente mentirosa que diz que teve um arrebatamento de espírito, aí usa aquele texto de Paulo, porque ali foi Paulo e ninguém mais. Deus deu essa oportunidade. Ninguém foi a Paulo para Paulo revelar aquilo que Deus queria que a gente conhecesse. Não no seu todo, mas um pouquinho da coisa esplêndida que é o céu. Paulo diz que foi ao 3º céu, que é o lugar onde estão as almas dos que morrem em Cristo. E não é lícito falar para ninguém. Não foi permitido. Paulo não falou, Paulo não deu detalhe. Aí fica alguém dizendo que teve revelação de Deus, que foi o inferno. Tem uma mulher aí mentirosa. Mentirosa, irmão. Não estou julgando, não. Estou falando que o que ela fala é mentira. Da igreja Deus e Amor, se eu não me engano. Uma senhora que diz que é profetisa, pastora, missionária, não sei o quê. Aí fica pregando que já viu muita gente no inferno, que Deus mostrou a ela, Ciclano, Beltrano no inferno. Mentira, irmão. O inferno é uma questão de você crer ou não crer. E você só vai ter ciência desse lugar quando chegar lá, se não se converter. Eu não estou desejando isso para você. Misericórdia. Isso é o pior que o homem pode sofrer. É ir para o inferno. O que eu quero é que você se arrependa, converta-se a Cristo e seja salvo para a tua alma. Não seguir ao juízo depois da morte. Então, meu irmão, deu para você entender aí como é a realidade? Morte não está falando de extinção. Ressurreição não está falando da alma. A alma não morre. Quem vai ressuscitar é o corpo. Eu estou trazendo aqui para você ficar sintonizado, informado. Eu estou trazendo um ensino sobre ressurreição nesta hora, nesta live de instrução. Eu estou aqui mostrando sobre a realidade, o que é a ressurreição. A palavra ressurreição quer dizer erguer-se, tornar de pé, levantar. E quando a palavra diz que uns ressuscitarão, não é a alma. A alma de quem morre em Cristo está guardada nos céus. Por isso que Paulo vai dizer, lá falando, o único texto que Paulo dá, que Deus deu a gente e o conhecimento desse tão grande acontecimento do arrebatamento, foi através de Paulo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 16. Paulo diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de trombeta e arcanjo, né? Deixa eu ler aqui como é que está direitinho aqui. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos. Observe que aí já tem 2 tempos. E isso não vai demorar, irmão. Isso vai ser rápido. Esse negócio de
vai ressuscitar primeiro, espera um bocado de tempo para aqueles primeiro ressuscitar. Para depois a gente ir. Isso vai ser instantâneo, irmão. Paulo diz que vai ser no abrir e fechar de olhos. Então, não leva o tempo de Deus como o tempo cronológico da gente, não. O tempo de Deus é incontável, não tem como medir. Deu para entender? Diz assim a palavra de Deus sobre a questão do arrebatamento. Paulo diz, porque eu mesmo, eu estou lendo 1 Tessalonicenses para você se informar com a palavra, o que eu estou te ensinando. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Isso fala do chamado, do toque. Trombeta no sentido de advertir para a batalha, para a missão, para algo. A trombeta era tocada para isso. Então a trombeta é o chamado de Deus para os crentes estar indo ao encontro do Senhor. Então, Paulo diz assim, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos. Observe que Paulo, ele pensava que ia alcançar esse momento do arrebatamento. Porque ele diz, depois nós. Ele fala como se ele fosse alcançar. Só que Paulo já morreu. Paulo está incluído nos que morreram em Cristo. Né? Nós também podemos dizer, nós vamos ser arrebatados. Eu não sei, eu posso morrer antes, mas minha alma ir para o Senhor aguardar o dia da ressurreição do corpo, em que nós viremos receber um corpo glorificado. O espírito que está sem corpo vai receber um corpo eterno, glorificado, para viver no mundo espiritual que Deus criou. Esse novo mundo e a nova terra não fala de uma terra, de um lugar material, é espiritual, irmão. Eu já debati aqui com alguns irmãos sobre esse contexto aí, sobre esse conceito aí de que a terra que a gente vai viver é como essa, é uma terra material. É não, o mundo espiritual. A gente vai receber corpo espiritual. Não é para habitar na terra material. A terra vai ser extinta. Isso é outro assunto que depois eu trago aqui, se você quiser compreender sobre isso. Então, vamos lá. Primeiro, ressuscitarão os que morreram. Ou seja, o corpo dos que morreram vão ser tornados de volta, vão ressuscitar, vão estar de pé, vão erguer-se. Não importa se já foi morto, comido pela terra, se foi morto no mar, os peixes comeu, se foi estraçalhado por um carro, foi esmagado, não importa, o corpo vai voltar glorificado pelo poder de Deus. Não estou aqui falando dentro da possibilidade humana. É o poder de Deus que não tem como você compreender as coisas que Deus faz. Então, o corpo dos que morreram vão voltar. Tornar de volta, ressurreição quer dizer isso. Vão tornar glorificado. Não mais daquela forma que morreram, mas glorificado. Eu não sei como vai ser. Eu sei que vai ser glorioso. Onde não vai mais envelhecer, não vai ter doença, não vai ter necessidade de comer, de beber. Vai ser uma coisa maravilhosa. A árvore da vida não está falando de fruto para você comer. A árvore da vida é Jesus. Nele nós temos a vida perfeita. Jesus disse, quem come de mim e se alimenta de mim, não terá fome. Ele é essa árvore. Tem muita gente que interpreta isso errado. Não, lá no céu a gente vai comer frutos, coisa boa que diz que da árvore e do fruto da vida. Essa árvore é Jesus, meu irmão. Não está falando de uma árvore literal, de fruto literal. Jesus disse, e os judeus não entenderam, disseram, esse homem é doido. Como é que pode comer da carne e do sangue dele e beber do sangue? Mas Jesus não estava falando no sentido literal, deu para entender? Então, Paulo está aqui dizendo, é muito, muito gostoso, né, irmão? Porque se a gente deter num detalhe, a gente esquece o assunto e vai-se embora, o tempo fica muito longo para levar essa live. Aí eu não quero esticar muito, no máximo 1 hora e meia. Então, a ressurreição é do corpo, não é da alma. A alma não morre. Quando Jesus voltar para arrebatar os que estiverem vivos, os que morreram com ele, vêm com ele para receber os seus corpos glorificados. E o arrebatamento será dos que estiverem vivos aqui, do povo de Deus que estão vivos. E nesse momento vamos ser, como diz Paulo, e os que estiverem vivos, seremos arrebatados. Quer dizer, o que é arrebatamento? O que quer dizer a palavra arrebatamento? Tomar para si, tirar com força. É isso que vai acontecer com o povo de Deus. Ele vai tomar para si, ele vai arrancar deste mundo, tirar deste mundo. Isso é o arrebatamento. E aí, a gente vai ao encontro do Senhor com esse corpo não como está aqui, mortal, corruptível. Esse corpo transformado. É o que Paulo diz também aqui, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo, deixa eu ver aqui, vamos ler o versículo 45, olha o que Paulo diz aqui no versículo 45.
Olha o que Paulo diz no versículo 43. Estamos falando sobre ressurreição. 1 Coríntios 15, 43, Paulo diz assim: semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Deu para entender? Um corpo glorioso, não corruptível. Aí ele diz assim: semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. O vigor eterno, da vida eterna. Versículo 44. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Corpo animal é esse corpo material que nós temos. Vai ressuscitar num corpo espiritual. Está vendo aqui, irmão? É a palavra que diz, eu apenas transmito o que eu aprendo com a palavra. Aí Paulo diz assim: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também escrito está: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Alma vivente, o corpo vivendo aqui neste mundo. O ser real, a alma habitando aqui neste mundo. Mas Jesus espiritual não é mais aquele Jesus carnal que a gente viu. É o Jesus que ressuscitou num corpo glorioso, espiritual. Deu para entender? E no versículo 50 ao 52, Paulo vai dizer assim: agora digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Deu para entender? Esse corpo, ninguém vai para o céu com esse corpo. Não é esse corpo que vai ser levado para o céu. Esse corpo vai ser transformado. E os que morreram em Cristo vão receber seus corpos ressuscitados, glorificados. Deu para entender? Aí Paulo vai dizer: agora digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o corpo, não podem herdar o reino de Deus. A carne e o sangue, Paulo fala desse corpo. Aí ele diz assim: eis que vos digo um mistério. Por que mistério Paulo fala aqui? Porque isso aqui ninguém vai entender, nós não entendemos como vai ser isso. Mistério porque isso aqui Deus não deu a entender a ninguém. Como vai ser? Não tem como explicar isso aqui. É o poder de Deus, irmão. Olha o que Paulo diz. Agora digo, irmãos, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. O dormir aqui é morrer. Não é estar no sono, na inexistência, não. O dormir aqui é a morte do corpo. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Paulo está falando da transformação do corpo, que vai ser num tempo tão rápido que ninguém vai conseguir contemplar. O arrebatamento o mundo não vai ver. Por isso que eu digo às pessoas, o arrebatamento o mundo não vai ver. O mundo vai sentir a falta de grande multidão de pessoas. E essas pessoas são aquelas que estavam em Cristo. Não é as pessoas que estavam em igreja. São as pessoas que pregavam Cristo, que viviam a sua fé em Cristo, que renunciaram a este mundo para viver uma vida submissa à direção da palavra de Cristo. São essas pessoas que vão ser tiradas deste mundo. A igreja é essa. É esse povo. O mundo não vai ver. Tem alguém que tenta conciliar o arrebatamento com aquilo que está lá em Apocalipse. E todo olho verá. Essa vinda de Jesus é a vinda para a terra. O arrebatamento, Jesus não vem à terra. O arrebatamento, Jesus vai tirar a igreja da terra. Agora, quando ele vier para Israel, ele vem para a terra. A segunda vinda de Jesus à terra não é o arrebatamento. O arrebatamento, Jesus não vem à terra. Deu para entender? E aqui você vai aprender uma coisa. Escuta aqui o detalhe. Por isso que é bom o detalhe. Eu gosto muito de levar. Às vezes fica muito estendido a ministração. Mas é bom. Olha o detalhe aqui. Vê só. Versículo 52 diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Essa última trombeta aqui não é a trombeta do arrebatamento. Ante a última trombeta é a trombeta do juízo. Antes dessa trombeta tocar, Jesus vai levar a sua igreja. Escuta aqui o detalhe da Bíblia, o detalhe que diz a palavra. Isso aqui é sabedoria que o Espírito Santo de Deus nos dá para observar esses detalhes que a Bíblia nos traz, que muitas vezes é oculto para muita gente que não compreende.
Olha o que Paulo diz, antes a última trombeta tocar, essa última trombeta aqui não é a trombeta do arrebatamento. Olha por quê, eu digo que não é. Aí Paulo diz assim, no momento não abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta tocar, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível. Porque a trombeta soará. Paulo já está falando aqui da trombeta do arrebatamento. Antes da trombeta do juízo tocar, a trombeta do arrebatamento vai soar. É o que diz Paulo lá em 1 Tessalonicenses 4,16. Antes a última trombeta, a trombeta soará. Como é que está aqui? Vamos ver direitinho para a gente explicar, irmão. Isso é questão de muita atenção no texto, no ensinamento. Essa trombeta que Paulo fala, antes a trombeta tocar, é a trombeta do juízo. E quando ele diz na sequência do versículo, e a trombeta vai tocar e os mortos ressuscitarão, ele fala da trombeta do arrebatamento, que é essa aqui de 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Essa trombeta de Deus aqui vai ser tocada para chamar os santos para serem arrebatados, que vão ser livres da trombeta do juízo. Amém? A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Porque a grande tribulação é para tentar toda a terra. E a igreja não vai sofrer essa tentação com a tribulação. Não vai sofrer essa tribulação. Essa tribulação é para tentar toda a humanidade que não acreditaram na palavra de Deus. Essa tribulação tem um propósito para levar o arrependimento à nação de Israel, para que reconheça o seu Messias, que vão reconhecê-lo na sua segunda vinda, que vem para livrar o povo de Israel do cerco do anticristo, porque a igreja não vai estar na terra quando o anticristo se manifestar. Se você quer debater isso depois, a gente pode trabalhar com o texto bíblico, amém? Mas vamos entrar aqui, continuar no assunto da ressurreição. Então, aprendeu o que é ressurreição? Aprendeu que você, quando morrer, a sua alma não vai deixar de existir? A sua alma vai para o descanso eterno. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Bem-aventurados os mortos que agora morrem no Senhor, porque esses descansarão. A sua alma segue para o descanso, até o dia da ressurreição do corpo, para estar eternamente com o Senhor, todos no novo céu e na nova terra, no mundo glorioso e eterno, que Deus já preparou para todo o seu que creu em Jesus. Todo o seu povo que creu em Jesus. Porque povo de Deus é aqueles que creem em Jesus. Então observe aqui. Agora veja só. Interessante aqui a palavra de Deus não traz nenhum detalhe sobre a ressurreição dos ímpios. Porque você tem que entender uma coisa. Escute aqui, por favor, preste atenção. Apocalipse capítulo 20, versículo 6, diz assim: bem-aventurados que participam da primeira ressurreição, porque esses não sofrerão dano da segunda morte. Primeira ressurreição. E vai ter a segunda? Vai. Sabe por quê? Aprenda isso aí. A primeira ressurreição é aquela que está escrita lá em 1 Tessalonicenses 4,16. É a ressurreição dos salvos. Nessa ressurreição, só vai ressuscitar os corpos dos salvos, que vai ser glorificado, que vai ressuscitar glorificado. A ressurreição dos ímpios, dos que não creram em Jesus, vai se dar no dia do grande trono branco, no juízo eterno. Você já aprendeu sobre isso? Então, Daniel, qual o texto que nós lemos aqui, diz assim que haverá a ressurreição de uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Quem vai ressuscitar para a vida eterna? Só aqueles que morreram crendo em Jesus. Quem vai ressuscitar para a vergonha e o desprezo eterno? Aqueles que não creram na palavra de Deus, que foram tão advertidos, que foram tão chamados para a prudência e desaperceberam, andaram como louco, não examinaram a doutrina de Cristo. Não eram prudentes para andar olhando a palavra e guardando a palavra. Viveram a vida com Deus de todo jeito. Não foram prudentes. Não perseveraram até o fim no compromisso com Deus de guardar a palavra dele. E essa guardar, não negar, para que possa ter
a porta aberta no céu. Foi o que Jesus disse: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Porém, diante de ti pus uma porta aberta. Esta porta é o céu, que está aberto para todo aquele que já está em Cristo, para entrar e descansar em pastos verdejantes. Mas aqueles que estão sem Cristo ainda estão de fora dessa porta e não podem entrar, porque o único meio para entrar nesta porta é Jesus, porque ele é a porta da salvação, que tira o homem da condenação. Porta é um objeto que dá acesso de um canto para outro. Quando Jesus ele se classifica dentro de uma simbologia, se comparando com uma porta, dizendo eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, ele está dizendo que ele é o único objeto e meio para tirar você da condição de condenado, indo ao inferno, para que você entre na condição de santo, justo, para ir para o céu, através de Jesus, pela porta única que é Cristo. Não é bom aprender a verdade assim? Então, a primeira ressurreição é dos salvos em Jesus. Os perdidos vão ressuscitar. Porque, escuta uma coisa aqui, irmão, aprendam outra coisa. Depois que a igreja for arrebatada, as coisas vão continuar aqui, irmão. Vai normalizar o anticristo, vai acalmar o mundo, vai ter aquele governo aparentemente de paz, e o mundo vai pensar que ele é o Salvador. O povo de Israel vai se levar ao amor ao anticristo. Depois que vão se rebelar, aí se dá a grande perseguição aos judeus. Mas isso tudo você tem que entender. Depois do arrebatamento, a vida aqui continua. Ainda vai cair as 7 taças, as iras de Deus, o juízo de Deus vai ser terrível. Ai dos que habitam na terra. Após o arrebatamento, ainda vem grandes dores sobre a face da terra, para o juízo de Deus ser derramado sobre aqueles que não deram ouvido à palavra de Deus. Por quê? A primeira profecia que vai se cumprir ainda, daquilo que já foi revelado, que vai se realizar, é o arrebatamento da igreja. O que está para acontecer agora é o arrebatamento. Não é a manifestação do anticristo. Não é a grande tribulação. Não é o milênio de Cristo. Porque o milênio de Cristo, a igreja vai estar aqui reinando com ele, já glorificada. O acontecimento primordial que está por vir agora, diante de todas as profecias que já se cumpriram da Bíblia, e muitas outras que vão se cumprir, é o arrebatamento. Aí depois do arrebatamento, se dá o anticristo, a aparição dele, a grande tribulação, Satanás é preso, Satanás é solto, vem o reino milenar, vem a grande ira, grande tribulação, vem o juízo divino final, do grande trono branco. O dia do juízo final. Juízo final, porque é o fim de tudo na humanidade. Do ser humano aqui e deste mundo aqui. Porque a Terra é um planeta que está no espaço vazio, como não só a Terra, mas todos os astros que estão também. Tudo que compõe o universo vai ser desfeito. A palavra de Deus diz isso lá, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, por ali. Depois você pode pedir a mim aí uma orientação sobre isso, e a gente trabalha. Então, deu para você entender? A primeira ressurreição é a dos salvos. E a ressurreição quer dizer erguer-se, tornar, está de pé. É o que vai acontecer com aqueles que estão mortos, corpos. A ressurreição não é da alma, é do corpo, que vai ser trazido, glorificado, para que os espíritos que estão lá em descanso habitem neste corpo, para ser um ser completo. Porque o ser só é completo corpo e alma. Tem que ter corpo. Os anjos são seres espirituais e tem corpo espiritual. Alguém chegou para Jesus e perguntou: Senhor, na ressurreição como vai se dar? Olha, a mulher daquele que morreu, quando chegar na ressurreição, ela vai ser de quem? Isso está lá em, se não me engano, é Mateus 22, 29. Quando Jesus ele diz assim: errais por não examinar as escrituras. Foi dentro desse contexto. Os saduceus queriam saber de quem seria a mulher que passou pela mão de 7 irmãos. Lá no céu nem se casa, nem se dão em casamento. No céu não vai ter as mesmas coisas que a gente tem aqui neste mundo físico, não, irmão. No céu não tem gênero, homem e mulher. Os seres espirituais não tem gênero, não tem anja, não tem santa, não tem... A diferença do gênero é no corpo humano. Deu para entender? A alma não tem sexo. Deus diferenciou o sexo, foi no corpo humano.
Ele criou Adão, homem, corpo humano com a diferença, com o gênero, com o órgão genital masculino. Ele criou Eva, feminina, com um órgão genital feminino. Essa é a diferença de homem e mulher. Agora, tem gente que quer complicar as coisas, né? Mas deixa isso para lá, o assunto não é esse não. Então, no céu, nem se casam, nem se dão em casamento. Lá no céu a vida vai ser uma vida que nós não temos nem imaginação de como é. É o que disse Paulo escrevendo 1 Coríntios 2, 9 em diante. Porque aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu e não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem guardado para nós lá no céu. Não queira entender, compreenda, creia, acredite por fé. Aguarde esta promessa com alegria, o gozo da salvação dada pelo Espírito Santo e se mantenha fiel, lute, combata o bom combate da fé. Porque o que hoje você passa, a dificuldade, o problema, a dor, o desespero, o desprezo, a necessidade, a escassez, a enfermidade não se compara com aquilo que estamos para receber, que Cristo nos garantiu com a morte na cruz do Calvário. Ele nos fez a promessa e Ele é fiel e poderoso para cumprir. Continua confiando, creia em Jesus para a salvação da tua alma, porque foi isso que o apóstolo Pedro orientou os irmãos na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9. Alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Creia em Jesus para a salvação da tua alma, meu irmão. Não é para outra coisa, não. O Evangelho traz a esperança de vida eterna, de salvação na alma, de vida com Deus, de reconciliação. O Evangelho nos traz a esperança do livramento do inferno, da condenação. O Evangelho não traz esperança a ninguém de vida boa e prosperidade na terra. O caminho é estreito, a porta é apertada. É luta, é combate, negando-se, renunciando todo dia. Muitas vantagens que vêm para a gente ter que não condiz com a vontade de Deus, nós temos que rejeitar, negar-se, para que a palavra de Deus venha cada dia mais frutificar na nossa vida, através de ação, de atitude, comportamento, pensamento, entendimento, formado pela palavra, os frutos do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é nesse propósito, para que o salvo possa andar com a virtude de Cristo. E com a esperança nas coisas do alto. Ressurreição. É erguer-se. Tornar-se de pé. Levantar-se. É o que vai acontecer com aqueles que morreram. Seus corpos foram enterrados. Vai ressuscitar glorificado, para habitar com os espíritos dos que estão lá em descanso, para se unir aos seus corpos, para viver a eternidade com Deus lá no céu. E nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Nesse momento vamos ser transformados. Aquilo que é corruptível vai se revestir do incorruptível. Aquilo que é mortal, esse corpo fraco que adoece, que sofre enfermidade, que deterioriza-se, que envelhece, vamos receber um corpo glorificado para viver na eternidade, sem dor, sem morte, sem sofrimento, sem envelhecimento, sem mal algum, num corpo eterno. Esta é a promessa de Deus. Está escrito lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 12, versículo 25. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Que você creia nisso e esteja com essa esperança. Ainda que eu morra agora, Jesus não venha, minha alma vai ao descanso eterno, meu corpo vai ser enterrado, mas no dia que ele vier buscar o momento do que ele vem arrebatar o seu povo, eu vou estar recebendo esse corpo glorificado, habitando nele, para estar com o Senhor, todos juntos, todos, ninguém vai primeiro, nem derradeiro, todos juntos ao encontro do Senhor. Aí Paulo diz assim lá em Tessalonicenses 4, 16 e 17, capítulo 4 de Tessalonicenses. E estaremos para sempre com o Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Como é bom conhecer essa verdade. Como é bom ter essa esperança. Infelizmente, o homem natural não compreende as coisas que estão reservadas para ele lá no céu. Não compreende aquilo que Deus tem para os que o amam. Só aqueles que estão em Cristo, selados pelo Espírito Santo, que nos dá a alegria, a certeza e a convicção pela fé das coisas gloriosas que está lá no alto, nos aguardando. Que Deus nos abençoe a todos que ouviram, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos vocês agora e para sempre. Amém?
Evangelista Wellington Ramos, compromisso em pregar a verdade do Evangelho de Cristo, nada além da verdade. Quer aprender mais? Leia as Escrituras. Se quiser um conteúdo já preparado, já exposto para você, visita aí meus vídeos de instrução no meu canal no YouTube, minha página no Face, no Kawaii, no Instagram, no Telegram, no Message, no Zap, aonde você quiser na rede social, você tem a oportunidade de ser instruído pela verdade do Evangelho de Cristo. Não só por mim, mas muitos outros irmãos que estão cumprindo o ministério da palavra, levando a verdade que liberta, para que todos aqueles que têm ouvido para ouvir, que ouçam. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Fiquem na paz, em nome de Jesus.